um motivo de alegria poder falar do primeiro ano do exercício do poder do nosso Papa Francisco. Completa um ano e eu queria realmente dizer que neste ano ele realmente apresentou-se um homem que é profundamente antenado, profundamente moderno e acompanha dia a dia o que se passa no mundo. O jornal Diário traz essa mensagem há um ano. Roma tem um Papa mais que pop. Essa frase ele diz realmente a importância desse homem que, quando se apresentou na Praça São Pedro, ele, de uma maneira humilde, de uma maneira simples, de uma maneira fraterna, ele diz que tinha escolhido o nome de Francisco. Já na escolha, ele diz a que veio. Ele diz: eu quero uma igreja pobre para os pobres. A exemplo, realmente, seguindo Jesus Cristo, ele quer ser um instrumento de diálogo permanente. Eu diria que a gente poderia caracterizar todo esse ano como um homem que veio aproximar cada vez mais a Igreja de Deus do povo de Deus. Veio seguir e retomar uma tradição notadamente iniciada há 50 anos atrás, com a chegada ao Vaticano do Papa João XXIII. Ele também, que se apresentou à Praça de Roma como Papa Buono, ou seja, aquele que veio para dialogar, para fazer o adornamento, como ele dizia, da Igreja de Deus com o povo. O povo, a Igreja, não é só o Papa, não são só os cardeais nem os bispos, e sim o povo de Deus faz parte dessa grande unidade que é a Igreja do povo de Deus. E ele então lutou para aproximar a Cúria Romana, que naquela época se apresentava muito centralizado, e tentou descentralizar, tentou internacionalizá-la e fazer o seu adornamento. 50 anos depois, nós temos a chegada ao Vaticano de um latino-americano que veio, de certa forma, significar a ideia da própria igreja, que ela não é uma igreja que se restringe somente ao Vaticano, mas ela se espalha em todo o mundo, ou seja, ela se multiplica em cada canto, e notadamente aqui no Brasil, na América Latina, com a presença e com a entrada e com a nomeação de um Papa jesuíta, de um Papa latino-americano, e que ele também, um homem do povo, um homem que vivia simplesmente com os seus paroquianos, sobretudo em Buenos Aires, e dá o exemplo: eu vim realmente para servir, eu vim para dialogar. E ele diz realmente, todas as vezes que ele desce lá dos aposentos do Vaticano e vai até a Praça São Pedro, ele diz que gosta do diálogo. Cada dia, cada vez, ele se apresenta mais humilde, mais, digamos, o homem que veio para servir e não para ser servido, e para dialogar permanentemente com o povo. E eu faria até uma espécie de ligação. Aqui nesta casa, todos nós, deputados, somos aqui representantes do povo, e estamos aqui também, que eu diria, para dialogar com os nossos representados, com o povo do Ceará e com cada um de nós. Cada um de nós deve ser respeitado, ter o seu valor. E o que caracteriza mesmo a atitude parlamentar deve ser o diálogo. Dialogar sempre e não impor-se. Ou seja, no livro De la politique pure, de Juvenal, ele sintetiza duas dimensões do ser político. Ele diz que o ser político é um homem que tem, de imediato, você tem presente na relação fundamental do homem com o homem, a violência. A violência que ela
o homem tenta dominar o homem. É o que o Hobbes dizia, homo hominis lupus, o homem dominar o lupus. Só que essa é a primeira relação fundamental, só que ela não se esgota aí. Ela tem que ter o reconhecimento, ou seja, o outro tem o mesmo poder que eu, então tenho que respeitá-lo. E a nossa moeda aqui nesta casa deve ser o diálogo permanente, respeitando os nossos colegas, as nossas colegas deputadas. Elas têm o mesmo poder que cada um de nós e não querer impor-se, porque não ficar apenas com o lado do poder. O nosso politicólogo Maurice Duverger, ele dizia, a ciência política é a ciência do poder, mas um poder que serve, um poder que dialoga, e não um poder que impõe. Então isso eu acho que está presente, pelo menos na grande maioria dos nossos debates aqui nessa casa. E o Papa veio nos dar um exemplo, dialogar sempre, nunca realmente deixar de lado o diálogo. O diálogo é a nossa moeda, que cada um tem que utilizar a exaustão, porque devemos respeitar o outro com a sua maneira de ser, com a sua maneira de falar, até mesmo com os erros de linguagem, mas saber que tem uma intenção de fazer o bem e tentar no diálogo evoluir, não agir de uma maneira estanque, de dar o seu recado, impor o seu recado, mas buscar cada vez mais o diálogo, a compreensão. O Papa realmente deu esse exemplo logo no primeiro dia. Ele ganhou o povo romano logo nos primeiros momentos ao anunciar que seria Francisco, pedir ajuda, que rezassem por ele, de forma humilde, dizendo que estava ali para realmente servir e trabalhar pelos pobres. Quer uma igreja pobre para os pobres. Foi o grande exemplo e ele vem dando a cada dia esse exemplo de humildade, de aproximação, de respeito ao ser humano. Então ele retoma esta ideia do Papa João XXIII e do Papa João Paulo II, que, sem dúvida alguma, ele vem aproximar o homem, sobretudo o homem que está à frente da Igreja de Deus, do povo mais simples. Nós temos um exemplo do nosso Papa João XXIII e do Papa Francisco, que foi o nosso santo Dom Helder, que no Brasil, durante sua vida, ele veio para servir o povo, e servir os humildes, usar a sua voz em benefício da paz. E ele, na CNBB, procurou, durante os primeiros momentos da CNBB, de implantar a campanha da fraternidade todo ano, trazendo um tema fundamental para que os homens se entendessem. E agora, a luta da gente respeitar o outro, acabar com o tráfico de mulheres, de crianças, de jovens, acabar com ainda, infelizmente, com o trabalho escravo, e ser também, não buscar o lucro pelo lucro, mas trabalhar em prol de todos, para que todos de Jesus Cristo tenham a vida e a tenham em abundância. Quer dizer, todos têm que ter felicidade. A nossa Constituição já assegura esta igualdade. E vem agora a própria Igreja também, no seu exemplo, dizer que nós devemos trabalhar uns pelos outros. O Papa Francisco, quando esteve no Brasil, ele comprovou de uma maneira abundante a sua origem, um homem, um professor jesuíta, um homem com o nome de Francisco, Papa Francisco, que veio realmente falar da caridade, do amor e do diálogo, e teve em todos os lares do Brasil, como ele foi realmente aceito pelo Brasil, aceito pela América Latina e aceito pelo mundo inteiro. Como diz, portanto, no ano, ele foi a estrela do ano, pelo que ele demonstrou, com gestos simples, com gestos simbólicos, dizer que ali ele veio para servir, que é, portanto, a nossa realidade. O homem, ele se realiza no dia a dia, ele é um ser
infieri, ou seja, ele se completa todo dia até o fim da sua vida. E a plenitude é você ser um cidadão participante. Participar, contribuir e cada vez mais ser igual aos seus semelhantes. Realmente o Papa, ele diz, aqui vou ler uma frase que é simbólica do seu pontificado, ele diz o seguinte: a Cúria tem um defeito, está centrada no Vaticano, vê e ocupa-se dos interesses do Vaticano e esquece o mundo que o rodeia. Não partilho dessa visão e farei tudo para mudar, ou seja, fará tudo para internacionalizar, para abrir a igreja ao mundo, para que lá no Vaticano ele represente o mundo todo, represente as igrejas locais de cada canto, de cada continente, para dizer que realmente não se realiza, não se restringe apenas à Cúria, mas extrapola o Vaticano, extrapola Roma e chega ao mundo todo dizendo que nós somos iguais, devemos nos ajudar uns com os outros, servir uns aos outros. Esse é o exemplo. E ele, quando fala do poder, diz o seguinte: quando o poder, o luxo e o dinheiro se convertem em ídolos, antepõe-se à exigência de uma distribuição justa das riquezas. É necessário que as consciências se convertam, coloque realmente o lucro no seu devido lugar, coloque em primeiro lugar a vontade de dialogar, e dialogar sempre. Este é o grande exemplo, a meu ver, a gente pode sintetizar o primeiro ano do Papa, esse Papa que é chamado, a justo título, o Papa Pop. Ele quer dizer que veio para servir, que veio para servir os homens, que veio dialogar, e que cada homem tem algo a dizer. É exatamente o que cada um de nós deve fazer aqui nesse plenário: respeitar uns aos outros e saber que o poder que realmente vale é aquele que serve e não aquele que manda sem ouvir aqueles que estão embaixo. Ou seja, o diálogo é importante, o diálogo é fundamental, é a conditio sine qua non do sucesso. Dialogar sempre, respeitar o outro e juntos trabalhar em prol da coletividade, em prol do bem comum, em prol do bem coletivo. O bem coletivo está acima do bem individual. Isto realmente deve impor-se no dia a dia nosso, sobretudo nós que somos os servidores da política. E a política é essa que trabalha em prol do bem comum, em prol do bem coletivo, para que todos realmente sejam iguais diante da Constituição, iguais, como diz o Papa, diante de Deus. Somos irmãos, vivemos na época da fraternidade, trabalhar em prol do homem, para que ele se realize como homem, trabalhando juntos em prol da nossa cidade, em prol do nosso Estado e em prol do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.